Vamos falar sobre as doideiras da nossa cabeça, sobre aquela parte obscura da nossa cabeça. Assunto delicado, dá pano pra manga, né? Dá pano pra manga, você vai ver. Nós estamos com as pessoas mais qualificadas pra isso. Quem são eles? Que são Paula Camposan Dória, psiquiatra, esposa do Renault e mãe de trigêmeos, Paula. Eu acho um absurdo a pessoa ter trigêmeos e ser magra desse jeito. Fernando, Rodrigo e Mariana, bem-vinda, querida. Muito obrigada, é uma honra. E a magreza é por causa dos trigêmeos, inclusive. Fica correndo atrás dos meninos o dia inteiro. E Saulo Barbosa, querido, psiquiatra também, marido da Luna e pai da Ana Rita, Catarina e Beatriz. Bem-vindo, Saulo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer muito grande. Larinha, esse assunto a gente já sabe que dá pano pra manga. Vai. Eu já queria começar aqui, né, com os nossos convidados pra gente quebrar certos tabus, né? Que a gente ouve falar que psiquiatria é coisa de maluco. É coisa de maluco. E aí, qual que é? É coisa de maluco mesmo? Não tem que bater meio da cabeça pra poder fazer uma terapia? Como é que funciona isso? Conta pra nós. Defina maluco. Que daí a gente fala se é ou não. Pois é. O que é um maluco? Defina Todos maluco, nós. Paula. Salva alguém? Se for todos nós, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, mas conta pra nós então. Qual que é a diferença do psiquiatra pro psicólogo, por exemplo? O psiquiatra é pra maluco. Então, ó, check. Jack, na primeira pergunta, é isso mesmo. É pra doido mesmo. O pessoal fala isso, né? Que o psiquiatra é pra quem, né? É maluco. E o psicólogo é quando tá ali. Tá caminhando. Um pouquinho antes, né? Ainda dá Ó, pra já salvar. defini, então. Um é pra maluco, outro é pra doido. Pronto. Resolveu. É outra graduação, assim. Mas os trabalhos são bem complementares, né? Na verdade, o psicólogo, ele faz uma parte comportamental, né? E o psiquiatra, a parte orgânica, principalmente, né? Embora a gente possa fazer também a parte comportamental, mas a parte orgânica, tem algumas doenças orgânicas, a gente vai conversar sobre isso. E aí o psicólogo, né, faz a parte médica, basicamente isso, mas são bem complementares. É difícil a gente tratar alguém sem, né, esse acompanhamento psicológico em conjunto. É um estigma, Saulo? Ah, com certeza, né? E tem uma certa razão disso, porque a psiquiatria, ela era uma espécie de patinho feio, assim, da medicina, né? Se a gente pensar que até 1950 a gente não tinha nenhuma medicação psiquiátrica, então, realmente, as medidas que existiam para tratar os pacientes, especialmente os mais graves, eram medidas muito aquém do restante da medicina. E aí, de 1950 para cá, com a evolução, né, das medicações, da tecnologia, dos exames de imagem, aí a psiquiatria começou a ganhar mais espaço e até mais respeito, eu diria, dentre as outras especialidades médicas. E aí ficou esse tabu de que o psiquiatra seria para pessoas loucas ou malucas, que inclusive são palavras que a gente nem usa, né? Não são palavras técnicas, assim, que estão no nosso linguajar. Mas ficou o estigma. E quebrar esse estigma é fundamental. Então, hoje a gente sabe que muitas e muitas pessoas vão ao psiquiatra porque a gente tem outros transtornos que se tornaram muito comuns, como a ansiedade, como a depressão, como o burnout. Dificilmente alguém que está nos assistindo aqui, ou a própria pessoa não tenha algum desses, ou algum familiar, alguém que ela conheça não tenha, né? Então, é fundamental a gente quebrar esse estigma aí. E psiquiatra sempre trabalha com remédio? Essa era justamente a pergunta que eu ia fazer. Porque eu acho que na minha cabeça, a separação, que eu acho que a separação que todo mundo faz é o psicólogo, né? Ele faz uma terapia, ele faz um acompanhamento, né? De acordo com certas técnicas e tal. E o psiquiatra é o que receita algo, sei lá, mais pancada, se o cara estiver precisando de um acompanhamento também médico, de um suporte, alguma droga ali para poder dar algum suporte pro paciente. Ou não é isso? Não é? O Saulo comentou de medicação. Mesmo quando surgiram as medicações, elas tinham muito efeito colateral, né? A gente chama de droga suja, elas atuavam em muitos receptores. E aí também manteve o estigma, porque daí as pessoas ficavam muito sonolentas, sedadas. Então, até hoje a gente recebe, né? O Saulo provavelmente também. Eu vou tomar remédio, mas eu vou ficar dopada, eu vou ficar... E hoje não mais, né? A gente tem medicações que, enfim, a pessoa toma e ninguém nem percebe. Então, aí manteve o estigma mesmo depois do início do tratamento. Mas em relação a isso, também não, né? O psiquiatra, muitas vezes, ele não medica, porque a gente tem, exemplo, vamos pegar uma doença específica, a ansiedade. A ansiedade, dependendo da intensidade, a gente classifica em leve, moderada e grave,
Até moderada a gente pode tratar com outras medidas. Suplementação, que é uma coisa que a gente faz bastante. Atividade física, enfim, uma mudança de estilo de vida que a gente orienta, sono. Então, não necessariamente medicação. E também faz esse trabalho dinâmico, né? Psicodinâmico, que é uma espécie de psicoterapia também, que a gente faz em conjunto. Então, não necessariamente medica. E todas essas doenças, tipo ansiedade, depressão, burnout, que a gente vai falar aqui hoje, são classificadas como doenças da mente. Assim, a gente tem algum tipo de classificação? É uma doença que origina-se na mente, assim? É uma coisa... É a grande discussão, né? Onde é que termina a mente, onde começa a parte orgânica, onde começa o cérebro ali a interferir. Só que, sinceramente falando, esse limite, na minha opinião, ele nunca vai ser tão preciso assim. E aí você estava perguntando sobre se o psiquiatra, ele é esse que medica, né? Por que que tem essa imagem? Porque os psiquiatras foram para esse caminho. E, infelizmente, eu diria que talvez a maioria dos profissionais tem só esse recurso para oferecer para seus pacientes, porque ficaram numa visão reducionista ali do biologicismo, né? De chega uma pessoa ali na frente dele... O remédio resolve. E o remédio resolve. E a gente sabe, eu por exemplo, eu gosto de ter uma visão do ser humano em 3 grandes áreas, né? A área biológica, fundamental, neurônio, neurotransmissor, hormônios, né? Tudo isso existe de fato. A gente tem uma matéria e essa matéria obedece leis físicas e químicas e pode haver um desequilíbrio, né? E a gente tem recurso para recuperar isso. Agora, o ser humano não é só matéria. O ser humano tem seu aspecto psicológico. Aí a gente está falando de temperamento, de personalidade, de traumas de infância, de história de vida, de narrativa pessoal, a história que eu quero escrever para mim. E eu ainda acrescento um terceiro ponto que eu chamo de transcendente, que são os nossos valores, né? Aquilo que guia as nossas decisões, aquilo que faz com que a minha vida tenha sentido. Então, para mim, eu não consigo atender um paciente hoje sem olhar para todos esses 3 aspectos. Agora, infelizmente, a Paula também compartilha dessa visão, né? Infelizmente, nós somos a minoria, né, dos profissionais. Mas imagino que a gente esteja virando aí uma página nesse sentido e aqueles que não tiverem essa visão vão ficar para trás porque os pacientes já estão percebendo isso e já estão querendo ser olhados como um todo que é o ser humano. Que eles são de fato, né? Exato. É